Olá, sexto ano, tudo bem? Pronto para corrigir alguns exercícios? Vamos lá? Começamos hoje lendo um texto para tirar algumas dúvidas. Me acompanha, estou no seu livro didático na página 47. Jogamos futebol há 4.500 anos. Há muitas versões sobre as origens do futebol. Teria surgido na China há 4.500 anos. Há referências a práticas esportivas parecidas no século IX, na Grécia Antiga, e depois em Roma, um século antes da era cristã. Foi praticado em Florença durante a Renascença, na Inglaterra medieval, e é possível que tenha se originado da prática de chutar a cabeça dos inimigos para se comemorar as vitórias na guerra, evoluindo para disputas entre aldeias, já com uma bola, na terça-feira de carnaval. Carlos Binton, médico brasileiro, considera o futebol uma atividade revolucionária naquela época por 4 razões: por ser associado ao carnaval e à liberação das emoções instintivas, por ser jogado com os pés, por ser um esporte coletivo e por dirigir as emoções do povo para uma disputa que acabava de forma amigável, apesar das fraturas e contusões. E por isso desviava o interesse popular dos torneios vigentes, que sempre terminavam com a morte dos adversários. Em vez de treinar arco e flecha ou espada, a fim de se adestrar para os exércitos, o povo começou a preferir jogar futebol. E por isso o esporte foi proibido em 1314 pelo rei da Inglaterra, Eduardo II. O futebol moderno nasceu no dia 26 de outubro de 1863 em Londres, quando representantes de 11 clubes fundaram The Football Association, estabelecendo as regras e dando forma definitiva ao jogo. Retornando da Inglaterra após um período de estudos, o jovem Charles Miller, filho de ingleses ricos radicados em São Paulo, desembarcou no Porto de Santos no inverno de 1894, trazendo na bagagem 2 bolas de couro. O futebol era uma grande sensação dos colégios ingleses e Miller tornasse um praticante apaixonado do novo esporte. O primeiro campo de futebol foi construído em um terreno de propriedade dos pais de Miller, na Várzea do Carmo, no bairro paulistano do Brás. Ali, Miller e seus amigos, todos britânicos e ricos, realizaram a primeira partida de futebol em solo brasileiro. Quer dizer, a primeira praticada por pessoas que moravam no Brasil. Consta que o primeiro jogo, na verdade, foi realizado no Rio de Janeiro em 1878, por marinheiros ingleses do navio Crimeia, que aproveitaram o dia de folga para fazer uma pelada exatamente em frente ao Palácio da Princesa Isabel, na Praia da Glória. Foi também Charles Miller que introduziu o futebol entre os esportes praticados pela aristocracia paulistana, que frequentava o São Paulo Athletic Club. O novo esporte ganhou rapidamente a simpatia e a paixão da fina flor da sociedade de São Paulo. Os rapazes jogavam de calça, ostentando até gravata de seda no uniforme. O povo não tinha acesso ao esporte bretão, que durante muito tempo foi um jogo exclusivo dos bem de vida. Somente em 1908, a administração municipal de São Paulo liberou os terrenos da Várzea do Carmo para que o povo pudesse jogar futebol. Aos poucos, os pobres que se destacavam no esporte começavam a ser convidados pelos clubes aristocráticos para integrar suas equipes, iniciando um processo crescente de popularização do futebol que resultou nisso que hoje se conhece. Fácil? Temos algumas coisas para prestar atenção nesse texto. Vem comigo, na página 48. Acerca das ideias contidas no texto, julgue estas afirmativas. O futebol, por ser violento, foi proibido algumas vezes em sua história. Isso está verdadeiro ou está falso? Os aspectos emocionais estão envolvidos na prática do futebol. Não apenas a bola foi utilizada na prática do futebol ou prática semelhante durante sua evolução. A divulgação do futebol se deu pela iniciativa de indivíduos de elite. Está correto o que se afirma em qual das 4 frases? 1, 2, 3, 4. Tem mais de uma? Tem só uma? Nenhuma? O que você acha? Considere pelo que a gente acabou de ler. Destas 4 frases, a única completamente correta temos em 2, 3 e 4. A 1 é a única que não está correta. Próximo exercício. No trecho, iniciando um processo crescente de popularização do futebol,
que resultou nisso que se conhece. O termo destacado se refere a futebol jogado em Florença, na Renascença, as práticas esportivas do século IX na Grécia e em Roma, as disputas entre aldeias na era medieval, ao esporte elitizado trazido por Charles Miller, ou ao futebol que se pratica atualmente no Brasil. Nisso se refere a quê? Nisso se refere ao futebol que se pratica hoje, atualmente no Brasil, que com certeza não é exatamente igual ao que o Charles Miller trouxe para cá, não é mesmo? Exercício 3. O acesso à prática do futebol pelos menos favorecidos teve como consequência a liberação da Várzea do Carmo pela administração municipal, a contratação de craques pelas entidades desportivas existentes, o destaque do futebol entre os alunos nos colégios ingleses, o reconhecimento do futebol como uma prática revolucionária ou a construção dos estádios de futebol em várias cidades do país. Acho que eles nem falam disso no texto, né? O acesso à prática do futebol pelos menos favorecidos teve como consequência a contratação de craques pelas entidades deportivas existentes. Pessoas que tinham poucos recursos, mas que mostravam que tinham habilidade, começaram a ser chamados pelos clubes, contratados pelos clubes para jogar, representar o seu clube. A pergunta 4 diz assim: analise atentamente as assertivas a seguir. O texto busca traçar um perfil histórico do futebol, da antiguidade à era contemporânea. Sim ou não? De acordo com as informações do texto, apenas a Inglaterra está relacionada às origens da prática do futebol. A difusão do futebol no Brasil, desde seu início no país, teve caráter popular e agregador, independente de classes sociais. Acho que essa está mais fácil, não é mesmo? Primeira, ok, tá certo, um perfil histórico da antiguidade à era. Segundo, apenas a Inglaterra? Não, ele fala da China, da Itália, de outros países. Não tem como a segunda estar certa. Terceira, a difusão do Brasil do início teve caráter popular? Não, ele repete várias vezes que era só a elite que jogava, só quem tinha dinheiro. Então, a única correta é a primeira. Nossa primeira questão é a que está correta. E isso se trata de um relato histórico, né? Fazendo uma lembrança de momentos históricos de quem participou. Até a próxima aula, sexto ano.